Maravilha. Agora sim, pessoal. Bom, boa noite para o pessoal de Israel, boa tarde para o pessoal do Brasil. Estamos aqui, graças a Deus, na nossa segunda aula dessa nossa série de Pesach, ok? Maravilha. Muito obrigado, Esther, pela mensagem que o som está ótimo, fico feliz em saber. É, e nós iremos começar essa nossa segunda aula que começamos na semana passada. E hoje nós vamos trazer ensinamentos fascinantes e muito, muito importantes dessa nossa festividade que estamos nos aproximando. Na próxima quarta-feira à noite, nós entraremos no mês de Nissan, o grande mês do calendário judaico pelo qual saímos de Mitzrayim e fomos redimidos nesse grande mês, e como está escrito, que em Nissan nós fomos redimidos no passado, e em Nissan Atidin Leigael, no futuro, nós também seremos redimidos, que assim seja, Bezrat Hashem. Então, bem-vindos ao Lilmod Português, um lugar com muitas aulas, com muitos conteúdos, que vocês podem se aprofundar em diversos temas. Convido vocês, obviamente, também, a quem já não está, a se inscrever no nosso canal do YouTube. É só colocar Lilmod Português, ou no nosso Facebook também, com vários conteúdos interessantes. E nós, nesse momento, iremos começar. Na aula passada, na segunda-feira passada, nós trabalhamos um pouco alguns conceitos muito importantes sobre a festividade de Pesach, onde nós explicamos de uma maneira geral quais foram as razões pelas quais a Kadosh Baruch Hu nos colocou no Egito. E nós trouxemos, basicamente, 3 explicações muito fascinantes e importantes relacionadas a esse fato. Falamos do primeiro momento, que a ideia seria fortalecer a nossa emuná, a nossa fé e a nossa confiança em Deus. O segundo motivo, para que a gente pudesse desenvolver uma relação de aproximação com Deus, que nós estávamos muito afastados. E a terceira, para mostrar a cada um de nós que éramos apenas pessoas e nos transformamos em povo, as consequências de uma busca excessiva pelo materialismo. Essas 3 fontes que nós trouxemos, quando elas foram obviamente combinadas, essas 3 fontes, elas revelam para a gente o motivo pelo qual nós fomos escravizados. A gente trouxe bastante coisas interessantes. Se você não teve a oportunidade, eu convido vocês também, dentro do YouTube, a ver a nossa primeira aula preparativa para Pesach. Tem outros conteúdos também, como eu falei, vale muito a pena. A gente não vai se estender, porque a gente já falou isso na semana passada. E hoje, o que eu quero tentar trazer com vocês é o seguinte. Nós falamos um pouco na semana passada que existe uma preocupação excessiva com a limpeza e a busca pelo Hametz. Hametz, como nós falamos, é tudo que tem contato, a água tem contato com a farinha, ela fermenta, e isso, de alguma maneira, é a proibição que a gente tem, uma das proibições que a gente tem em Pesach, a proibição física que a gente chama como a proibição quase principal dessa festividade. Por quê? Então a gente tem muitas razões do porquê é proibido comer hametz, eu não quero entrar em tudo isso agora, só que o que eu disse na semana passada, e a gente vai se aprofundar hoje, é que muitas vezes nós temos uma preocupação excessiva com a limpeza da nossa casa, da nossa cozinha, para que tudo esteja 100% kasher lepesach, e nós esquecemos que temos que limpar também a nossa parte espiritual. Então, o que eu quero hoje trazer com vocês é uma ideia bem interessante de trazer uma mescla entre a escravidão física e a escravidão espiritual, porque muitas vezes nós pensamos que a escravidão que nós passamos em Pesach no Egito é algo do passado. E o que eu quero trazer é que a gente precisa olhar essa escravidão como algo do presente. A gente fala de conceitos como Egito, a Terra Prometida. A gente fala, isso são lugares geográficos, mas a gente tem que entender que não, que o Egito e a Terra Prometida, Eretz Israel, eles são, na realidade, estados que o ser humano passa na sua própria vida. Em outras palavras, o que eu quero falar para a gente poder começar é que a escravidão espiritual ela é tão real
quanto à escravidão física que nós fomos libertados quando saímos do Egito, como eu disse na aula passada, no ano 2448, desde a criação do mundo, ou seja, há mais de 3.300 anos. Então, vamos começar e vamos fazer o que a gente sempre faz, vamos passear pelas fontes judaicas, por diversos livros de ética judaica, para que a gente possa se aprofundar da melhor maneira possível. A primeira fonte que eu queria trazer com vocês é uma fonte muito interessante, é o livro que a gente trouxe também na aula passada, que se chama Mirtav Eliyahu, a carta do Eliyahu, que quem escreveu esse livro foi ninguém mais, ninguém menos que o Rav Eliyahu Dessler. É um livro impressionante que vale muito a pena todos lerem, onde o Rav Eliyahu Dessler, ele fala algo sensacional que eu queria que vocês tivessem atenção. Eu vou ler algumas frases em hebraico, para a gente poder ler direto da fonte, e obviamente eu vou traduzir essas fontes. Ele fala o seguinte: Kol inyan vechol davar yesh lo tochen pnimi. Tudo no mundo que a gente olha e vê como material, na realidade ele tem um aspecto interno. Ele tem algo pnimi, ele tem algo que ele está dentro. Ou seja, quando a gente olha algo material, a gente tem que saber que existe um aspecto espiritual por detrás disso. E ele fala o seguinte: Inyan galut, isso que a gente teve no exílio, no Egito, nir'a le'adam hachitzoni, beikar kegalut aguf. Ele parece para o ser humano que só olha para o lado de fora como um exílio do corpo, como uma escravidão física. Aval, Adam Ruhani Apnimi, mas o ser humano espiritual, que ele é mais interno, Roé, ele vê, Sheagaluta Gufani, Irak Amesovev. A galut física, o exílio físico, ele é só o que está em volta. Vetasiba amitit, Roé Begaluta Nefesh. A verdadeira razão para o Rav Dessler, para nossa escravidão física, é porque nós estávamos no exílio espiritualmente falando. Perush, qual a explicação? Eiotá tachat memshelet ayetzer ara. Em outras palavras, fala o Rav Dessler, nós fomos escravos do nosso yetzer ara, do nosso mau instinto. Por quê? Porque, bom, veio o recado que a gente pode sair do quarto protegido, então parece que não vai ter outra sirene, mas nós continuamos. Vamos lá. Por quê? Porque ele fala o seguinte: o nome Mitzrayim, Mitzrayim é Egito. O nome Mitzrayim, ele está escrito que ele foi decretado pelo Shoresh, pela raiz de Meitzar. Mitzrayim vem de Meitzar. O que é Meitzar? Meitzar é restrição, é aflição. Quando eu estou aflito, eu estou dentro de Mitzrayim. E ele fala o seguinte: por quê? Porque Mitzrayim também significa limitação. Ou seja, pessoal, fala o Rav Dessler o seguinte: se você tem algo na vida que te restringe, se você tem algo na vida que te deixa aflito, se você tem algo na vida que te limita, esse é o seu Mitzrayim que você precisa se libertar. E quando é a época propícia para você se libertar do que te aflige, é justo na festa de Pêssar. Porque quando eu olho e penso, a gente comemora Pêssar porque a gente saiu do Mitzrayim no passado. Não. A gente saiu de Mitzrayim, a gente saiu do que afligia a gente, do que limitava a gente, que era o Paró. Mas, por outro lado, até hoje, pessoal, nós também temos que sair da nossa aflição, da nossa limitação. Ou seja, fala o Rav Dessler, o ser humano normal, ele olha aquela situação e ele fala, passado. Ele olha aquela situação e fala, material. Fala o Rav Dessler, não. Por detrás de tudo que é material, você tem que pensar no lado espiritual. Você tem que pensar em olhar para o que tem o quê? Mifnim. Mibifnim, por dentro disso tudo. E ele termina falando algo excepcional. Ele fala o seguinte: também o nome do rei de Mitzrayim, qual era o nome que dava, qual era o título que o rei de Mitzrayim ele ganhava? Se chama Paró. A gente traduz como faraó. Paró
Veio o Rav Dessler, ele fala, o que significa? Paró significa do quê? Significa parua, megulê. Se a gente vai para a raiz da palavra paró, significa, pessoal, abrir ou desatar. Megulê, algo que está revelado. Por quê? Porque ele fala o seguinte, שבחינת הנהגת הטומאה שבמצרים היא פתיחת הגבול ליצר. Por quê? Porque a impureza do Egito, qual era? Era quebrar a defesa da pessoa e deixar a pessoa totalmente aberta, parua. Aberta para quê? Para que o instinto negativo ele possa entrar dentro dela com toda a força. O leit pashet que avat retzono. Ele vai entrar e ele vai se espalhar dentro dela. Ou seja, Paró, que a gente sabe que foi o rei que fez todos os decretos, que colocou a gente na escravidão física, ele na realidade, pessoal, tem o lado espiritual. O lado espiritual de que muitas vezes a gente sente que a nossa vida ela está totalmente parua, está totalmente megulê, está totalmente aberta. Mas aberta para quê? Essa é a pergunta. Então a gente vê que a escravidão física ela só foi possível de acontecer, pessoal. Por quê? Porque a gente também teve, a gente deixou a nossa vida aberta para o mau instinto, para as más ações entrarem dentro da gente. Quando isso acontece, uau, no final das contas, a gente vê que a mesma escravidão física que a gente passou no Egito, a gente também passa por essa escravidão hoje em dia, no século XXI. O que muda, pessoal, é só a aparência. A aparência ela é diferente do que aquilo que a gente via no Egito. Por exemplo, Pessah, no final das contas, então, ele ajuda cada pessoa no mundo a fazer o quê? A conseguir emitir a sua luz dentro da sua própria escravidão. Por quê? Porque se a pessoa perde de vista o que é verdadeiramente significativo na vida dela, pessoal, ela automaticamente deixa de experimentar o quê? A verdadeira liberdade. Ou seja, o que é a liberdade? Porque a gente toda hora fala, mas olha, eu tenho a liberdade física. Ninguém me obriga hoje a fazer alguma coisa. Eu posso ir, eu posso vir, né? Todos os seres humanos são livres, mas no final das contas, a gente tem que entender que a pessoa que ela é escrava da espiritualidade, ela é uma pessoa que ela perde de vista o que é realmente importante e significativo na vida. Por quê? Porque a gente tende a pensar, como eu falei, a gente está numa sociedade ocidental, nós temos a liberdade de fazer o que a gente bem entende, etc. Mas no final, poucas são as pessoas que encontram um verdadeiro caminho significativo para levar adiante uma vida com sentido, pessoal. Ou seja, isso indica que a gente é escravo, mesmo no século XXI. Ou seja, ser escravo no século XXI não é algo que não existe, é algo que ele está dentro de cada um de nós. Se nós sentimos que perdemos um pouco dessa existência, que perdemos um pouco desse significado do que é a vida, significa que nós somos escravos. Escravos de diversas maneiras. Ok? Se é assim, pessoal, existe algo interessante que eu queria trabalhar com vocês sobre a Haggadah de Pessah. Na Haggadah de Pessah, como vocês sabem, quando nós começamos a contar, né, que é a famosa parte do Magid, tem a famosa canção que nós conhecemos e cantamos, e é super bonito, quando a gente fala Manishtaná alayla azem mikol haleilot. Ou seja, o que é diferente essa noite de todas as outras? Por que é diferente? Então a gente fala um montão de coisas na Haggadah de Pessah, né? A gente fala que numa noite normal a gente pode comer matzá e hametz. E nessa noite a gente só come matzá, e etc, etc, etc. Tem uma explicação bonita que eu queria trabalhar com vocês baseado nisso que a gente falou, que é o seguinte. Cada era, ok, tem
o seu Egito. Cada sociedade, cada geração, cada lugar que a pessoa ela vive, ela se encontra, tem o seu próprio Egito, tem a sua própria escravidão, tem algo, ferramentas e situações que impedem o crescimento dessa pessoa e acabam cegando ela. Ou seja, cada ano vem o Leila Seder e ele vem lembrar para a gente que essa noite ela é totalmente diferente de todas as outras. Por quê? Por quê? Não só porque a gente agora está sentado e está lembrando do passado. Não. Por quê? Porque cada era tem o seu Egito, pessoal. Cada era ela tem algo que a gente precisa também se libertar. Tem o que a gente precisa sair. E essa é uma oportunidade que nós ganhamos de presente todos os anos. Ou seja, quando eu paro para pensar na minha preparação para Pessach, existe a preparação física, como nós falamos, mas nós temos que parar para pensar também na nossa preparação espiritual. Então, nós temos que pensar qual é o meu Mitzrayim, de qual Egito eu tenho que me libertar, de qual Paró, que está tudo aberto, quando está tudo aberto não tem limites, o que isso também eu preciso colocar para a minha vida? Então, se é assim, a gente vai entrar em algo bonito agora que o Maral de Praga ele fala. O Maral de Praga ele tem um livro chamado Gvorot Hashem, a gente já trouxe ele na semana passada, e que ele fala o seguinte, existe uma obrigação do ser humano que é a seguinte, Bechol dor vador, em cada geração, Hayav Adam lirot et atzmo, ke'ilu hu yatsa mimitzrayim. Em cada geração, cada indivíduo ele tem que ver como se ele mesmo tivesse saído de Mitzrayim. E agora eu olho para vocês e falo, pessoal, ok, a gente pode até pensar, mas não dá, né? Como é que eu posso me olhar como se eu tivesse saído do Egito? Ninguém aqui saiu do Egito. Ninguém aqui esteve escravo durante 210 anos no Egito e a gente saiu no ano 2448. Então, como eu posso fazer isso? Como eu posso, nesse momento, me sentir como se eu tivesse saído do Egito? Prestem atenção nessa resposta do Maral e guardem essa resposta para a vida de vocês e para a preparação de vocês para essa festa. Ele fala o seguinte, como o ser humano pode se olhar dessa maneira? Ele fala que no Pasuk, no versículo que está falando sobre a saída do Egito, está escrito assim, Veigadetal lebincha bayom ha'u, que você tem que contar para o seu filho naquele dia. O que você tem que contar? Ba'avur ze, por causa disso, asa li betzeiti mimitzrayim. Na Torá, está falando que você, também no século 21, também no ano de 2026, tem que contar no seu Leila Seder, o quê? Que por causa disso, Deus fez um milagre para quem? Para mim. Quando eu saí de Mitzrayim, mas calma, eu não saí de Mitzrayim fisicamente. Fala o Maharal, Loktiv lano. Não está escrito para nós. Está escrito o quê? Para mim. Por quê? Keilo u aya yotze. Como se ele também, mamash, realmente saiu do Egito. O que significa isso? Fala o Maharal exatamente o que a gente falou até agora. Porque a gente não sai do Egito no passado apenas. A gente sai do Egito todos os anos na nossa vida, pessoal. A gente sai do que aflige, do que limita cada um de nós todos os anos. E por isso a gente tem que olhar para nós mesmos como se a gente tivesse saído nesse ano do nosso Egito. Uau! Que sensacional, que poder espetacular Deus ele dá para cada um de nós relacionado a essa festa. Então, pessoal, a gente viu até agora que, num nível mais profundo, cada um de nós tem que olhar que nós somos parte de uma entidade chamada povo judeu. E se é assim, pessoal, nós saímos fisicamente juntos do Egito,
E aí a gente pode sim dizer que também nós tivemos no Egito e cada ser humano tem a capacidade de sair por si só do seu próprio Egito. Ou seja, Pessah é a festa do passado, mas é a festa também do presente para a gente construir o nosso futuro. Porque quando eu me liberto do que me limita, eu estou pronto para viver. Eu estou pronto para me libertar. Eu estou pronto para colocar na minha vida limites. Isso é Pessah. Isso é Pessah. Não é o que está com o paró, não é o que está revelado, não é o que está sem limites. É o que está limitado. É o que está controlado. É o que está no alcance das nossas mãos. Se é assim, eu quero passar com vocês para a segunda parte da aula. Quero falar um pouquinho sobre os milagres de Pessah e o que esses milagres ensinam para cada um de nós. Como a gente já disse na aula passada, nós ficamos 210 anos no Egito. 210 anos sofrendo. É óbvio que nem sempre foi de tanto sofrimento, as coisas foram piorando, obviamente, até que chegou num ponto que o povo judeu percebeu que não dá mais, eles começaram a clamar e gritar para Deus e pedir para que Deus pudesse salvar eles. Mas quando a gente vê como está escrito da festa de Pessah na Torá, vocês sabem? Então a gente vai ler 3 versículos interessantes do que está escrito. Olhem só, a gente está no livro de Vaikra, ok? No capítulo 23, no versículo 6. Está escrito o seguinte, que no dia 15 do mês vai ser Hag HaMatzot Lashem, vai ser a festa das matzot, a festa do pão ázimo para Deus, ok? Vaikra 23, 6. Shivat Yamim Matzot Tochelu, 7 dias nós temos que comer matzah. Bayom Arishon Mikra Kodesh Iye Lachem, ou seja, no primeiro dia vai ser sagrado, é o Yom Tov, é uma festa. Kol Melechet Avodah Lo Ta'asu, não faça trabalhos. Veikraftem Ishel Hashem Shivat Yamim, a gente tem que trazer oferendas para Deus durante 7 dias. Bayom Hashvi Mikra Kodesh, Kol Melechet Avodah Lo Ta'asu, ou seja, o primeiro dia de Pesach, ele é Yom Tov. O último dia de Pessah, o 7º dia, também é Yom Tov, e no meio você traz para Deus oferendas, e é o que a gente chama de Chol HaMoed. São os dias intermediários. Ele, por um lado, é Chol, ele, por um lado, é um dia comum, por outro lado, ele também é um Moed, ele também é uma festa, ok? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que tudo isso, ok, que a gente está vendo, nós temos a oportunidade durante 7 dias e fora de Israel 8 dias, porque nós temos o que a gente chama de Yom Tov Sheini Shel Galuyot, temos o segundo dia, né, de Yom Tov, quando a gente está fora de Israel, e fora de Israel, no Brasil, nós temos 8 dias, o último dia, o 8º dia de Pessah, que aqui em Israel já é um dia comum, que a gente já volta a comer pão e etc. Tem mais um dia que o pessoal do Brasil ainda tem que fazer. A gente vê que esses dias são dias muito especiais, ao ponto que está escrito que em Chol HaMoed, o ser humano tem que ver Hetziol Adam ve Hetziol Hashem. É metade para o ser humano e metade para Deus, ou seja, a gente tem que fazer o nosso trabalho para Deus e também o trabalho que o ser humano gostaria de fazer com ele mesmo. Quando a gente fala agora dos milagres, eu quero trabalhar com vocês algo que, por um lado, a gente conhece, porque a gente vai falar um pouco sobre as 10 pragas. Eu entendo e imagino que vocês conheçam de cor e salteado todas as 10 pragas, mas eu quero talvez mostrar para vocês algo diferente, baseado num comentarista da Torá chamado Malbim. Ele é um dos comentaristas da Torá, e o Malbim fala coisas impressionantes sobre os milagres que a gente teve em Yetziat Mitzrayim, e a ideia é entender o que isso traz para cada um de nós. Porque se eu preciso me libertar todos os anos, como nós falamos até agora, porque todos os anos nós temos algo que nos escraviza, então eu preciso entender o que fazer. Então olhem só que interessante. O Maharal, antes de entrar no Malbim, ele fala algo interessante, no mesmo livro que a gente já trouxe, Gvorot Hashem, que ele fala que as pragas, que começou com Dam, Tzfardeh, Akinim, né, o sangue, depois as rãs, depois o piolho, e ela foi, obviamente, subindo, e no próprio Leila Seder, na noite do Seder,
nós temos o famoso costume, né, de em cada praga que nós falamos, nós colocamos o dedinho, mindinho, né, na taça de vinho e vamos fazendo dá, e aí tiramos e colocamos e etc. Cada um faz de acordo com o seu costume. Tem gente que não faz isso, a gente não vai entrar agora em todos os costumes, vamos deixar isso para a última aula que a gente vai ter, que é a preparação prática para o Leila Seder. Já convido vocês a não perder. Mas o Maral ele fala o seguinte: por que as pragas do Egito aconteceram nessa ordem? Por que aconteceu que começou do sangue e foi até Makat Bechorot, a 10ª praga com a morte dos primogênitos? Fala o Maral de Praga o seguinte: cada praga, ok, que ela veio, a que veio depois dela, ou seja, lemala mimeno aita yoter kashe. A que veio depois dela, ela foi muito mais o quê? Muito mais difícil. Por quê? Porque ele fala que as pragas elas foram la'alot milemata lemala, ou seja, cada praga ia aumentando a sua severidade, de uma maneira de que a praga anterior sempre era uma praga mais suave. Ou seja, a praga do sangue, por exemplo, foi mais suave do que das rãs. Das rãs foi mais suave do que a dos piolhos. E assim sucessivamente, até que ele chegou no ápice, no máximo, que foi Makat Bechorot, a praga dos primogênitos, onde todos os primogênitos do Egito morreram, com exceção de um, que foi o faraó. Por que o faraó não morreu? Porque ele tinha que ver, ok, a salvação de Deus para o povo judeu, e ele teve que olhar com seus olhos todos os egípcios, o quê? As carruagens, os cavalos e tudo isso debaixo do mar no 7º dia de Pessah, quando a gente comemora e lembra da abertura do mar, né, do Yam Suf. Então a gente vê, pessoal, que as pragas elas foram tendo uma elevação. Não foi stam, não foi do nada ou ao acaso que essas pragas aconteceram. Elas foram tendo uma elevação. Que elevação é essa? Olhem que coisa interessante, aí sim a gente entra no Malbim. O Malbim fala o seguinte: temos que dividir as pragas, em 3 grupos. E aí, se eu falar para vocês que as pragas elas são divididas em 3 grupos, pensa um pouquinho. Isso lembra para vocês alguma coisa da Haggadah de Pessah? Sim ou não? Se a resposta é sim, kol hakavod. Se a resposta é não, eu estou aqui para ajudar vocês e a gente pode, obviamente, se aprofundar também em algo que existe na Haggadah de Pessah. Por quê? Porque quando a gente está na Haggadah de Pessah, pessoal, quando a gente termina essa parte que a gente fala as 10 pragas, a gente fala outra parte muito famosa em nome de Rabi Yehuda. A gente fala o seguinte: Rabi Yehuda aya noten baem simanim. Para a gente lembrar das 10 pragas de uma maneira mais prática, de uma maneira mais fácil, veio Rabi Yehuda e ele fez o que a gente chama de acrósticos. Ele pegou a primeira letra de cada praga, ok? E ele transformou a primeira letra de cada praga em quantos grupos? Kol hakavod, em 3 grupos. E o que a gente fala na Haggadah de Pessah? A gente fala o seguinte: Rabi Yehuda ya noten behem simanim. Quais sinais ele deu? Betzach, que é Dam, Tzfardei e Kinim, o primeiro grupo. Depois, Adash, ok? Que é Arov, Dever e Shrin, o segundo grupo. E o terceiro grupo é Be'achav, que é Barad, ok? A praga do granizo. Arbe, dos gafanhotos. Roshech, que é da escuridão. E a última, que é Bechorot, dos primogênitos. Então, também o Rabi Yehuda, ele dividiu em 3. Então, vem o Malbim, ele fala o seguinte: as pragas, elas são divididas em 3 grupos, pessoal. Por quê? As primeiras 3 pragas, que como nós falamos, sangue, rãs e quinim e piolho, ela vem para falar uma coisa interessante. Fala o Malbim o seguinte: a Seder Arishon ba levarer metziut Hashem. Olhem que coisa interessante. O primeiro grupo das 3 pragas, ele vem para demonstrar a realidade e a existência de Deus. Por quê? Porque o Paró, o que ele fez quando Moshe veio dizer para ele que Deus pediu
para que o povo judeu fosse libertado. Ele fala o seguinte: Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. Quem é esse Deus que eu tenho que escutar a voz dele? Ah, Paró, você não quer reconhecer Deus? Então, você vai ter as 3 primeiras pragas para reconhecer da existência de Deus. Porque depois das 3 primeiras pragas, pessoal, é exatamente o momento pelo qual os Hartumim do Paró, os astrólogos, os cartomantes do Paró falam para ele o quê? Etzba Elokim hi. Essa praga tem o dedo de Deus. Ah, e agora a gente tem o reconhecimento da existência de Deus. 3 primeiras pragas. Continua o Malbim. O segundo grupo das pragas, ok? Que, como a gente sabe, as 3 outras pragas, o segundo grupo das pragas, eles vêm para quê? Ele fala o seguinte: ele vem para mostrar para o Paró, pessoal, que o Paró, ele não acreditava, ok, ele entendeu que Deus existia, ok, mas o Paró não acreditava no quê? Que Deus, ele ia leashgiach, ele ia supervisionar de maneira individual cada pessoa e cada evento no mundo. Ou seja, o segundo grupo, ele vem para falar o quê? Que Deus, ele está dentro de cada detalhe. Deus, ele não está nos céus e agora o mundo está no piloto automático. Deus, ele está dentro de cada detalhe e detalhe. E se Deus está dentro de cada detalhe e detalhe, ele supervisiona tudo. Parou? Entenda, essa é a demonstração do que a gente chama da providência divina no mundo. Deus, ele supervisiona tudo. E aí sim está escrito, nessa segundo grupo, Lema'an tedá que ani Hashem bekerev haaretz, para que vocês saibam que eu sou Deus o quê? Bekerev haaretz, no meio da terra, em cada detalhe, em detalhe. E aí vem o terceiro grupo. E no terceiro grupo, pessoal, existe algo interessante, que todo esse terceiro grupo, das 4 últimas pragas que a gente falou, fala o Malbim o seguinte: tudo isso é para demonstrar que Deus, ele tem um poder absoluto e não um poder paralelo. O poder de Deus no mundo, isso que ele supervisiona, que ele está presente em cada indivíduo, que ele está presente em cada detalhe, o Paró ainda poderia pensar, ok, mas existem outras divindades, existem outros deuses que supervisionam o mundo. Nahon, não é verdade? Só que vem esse último grupo para dar algo que finaliza para falar que Deus, ele é o poder absoluto no mundo. Não existe nada com exceção do que Deus. Ou seja, o faraó, como eu falei, pensou, tá bom, tem outros. Não, 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 não. E aqui vem o passuco que ele fala, Ba'avur tedá, ki en kamone bechol haaretz, que não tem ninguém como eu em toda a terra. E aqui a gente vê, pessoal, algo sensacional, ok? Por quê? Porque, no final das contas, quando a gente pensa nesses 3 grupos, a gente fala, ok, foram milagres do passado, mas são 3 grupos que eles também têm que trazer uma mensagem muito importante para a gente. Olhem só, será, e aqui cada um tem que fazer o seu trabalho pessoal, será que a gente realmente entende e vive com a existência de Deus na nossa vida todos os dias? Esse seria o primeiro grupo das 3 pragas. 2, será que a gente entende e vive com isso que Deus, ele supervisiona cada detalhe da nossa vida? Cada detalhe do que acontece no mundo? Esse é o segundo grupo. E será que a gente entende que em Nod Milvado, que não tem ninguém que não seja ele? Será que a gente coloca a nossa vida beemet na mão de Deus? Que a gente faz a nossa parte? Tem míssel do Irã, tem sirene, a gente se protege, mas o que vai acontecer daí está na mão de Deus? Ou seja, as pragas são do passado, mas a mensagem que essas pragas trazem para a nossa vida, para o nosso trabalho também tem a ver com a nossa vida. E aqui vem a famosa pergunta: as pragas, elas foram para o Paró ou foram para o povo judeu? E a resposta é para os 2. Porque o Paró precisava entender coisas que ele duvidava, como nós falamos.
pergunta quem é Deus, por que eu tenho que escutar ele, e etc. Ok, ele existe, mas ele não supervisiona cada detalhe. Ok, ele supervisiona cada detalhe, mas ele não é absoluto. E aí vem o paró. Mas a resposta é que também, pessoal, tem a ver com a nossa vida. Tem a ver com o nosso trabalho enquanto a gente acredita que Deus ele se encontra em cada detalhe e detalhe. E se é assim, a gente pode, obviamente, seguir e avançar para o nosso final, que é algo muito, muito interessante. Outro milagre muito importante que aconteceu, e também tem uma mensagem para a nossa vida, é o seguinte. Quando a gente estava prestes a sair do Egito, Deus ele instruiu o povo judeu, isso está na Parashat Bo, no livro de Shemot, ok? Deus instruiu o povo judeu, a cada família pegar um cordeiro, um C, sim, um cordeiro, e o que eles deveriam fazer? Eles deveriam pegar esse cordeiro, levar para as suas casas, amarrar ele na cama para que ele não fugisse, e esse cordeiro, eles deveriam depois, lishchot, deveriam matar, para fazer o que a gente chama do Korban Pesach, a oferenda de Pesach, e do sangue eles tinham que colocar nos umbrais, para que Deus, quando fosse a praga dos primogênitos, Deus ele ia o quê? Ele ia pular a casa dos judeus que tivesse sangue no umbral. É óbvio, pessoal, que Deus não precisava desse sinal. Esse sinal não era para Deus. Esse sinal era para a gente. E nesse momento aconteceu um milagre fora do normal que eu queria compartilhar com vocês. Que milagre aconteceu? Pensem vocês agora que vem um judeu que ainda é escravo. Ok, a gente ainda está no meio das pragas. E agora ele pega um cordeiro. E o cordeiro, o que ele era para os egípcios? Ele era como um deus. Ele era o deus deles. E ele pega esse judeu, o que ele faz? Ele coloca esse cordeiro dentro da sua casa. O que a gente imaginaria que o egípcio faria? Ele ia matar o judeu. Ele ia falar, como? Você pegou o meu Deus e colocou na tua casa e está me falando que você ainda vai matar ele e colocar o sangue dele no umbral? Vem o Tur e ele fala algo fora do normal. Ele diz o seguinte, o Shabat que nós temos antes de Pesach, ele é chamado Shabat Agadol, o grande Shabat. Por quê? Fala o Tur o seguinte, por conta do grande milagre que aconteceu no Shabat, antes da saída do povo judeu no Egito. Nós saímos do Egito no dia 15 de Nissan. No dia 10 de Nissan, e esse dia, de acordo com as contas, era um Shabat, foi o dia que nós tomamos esse cordeiro e levamos para nossa casa. Está em Shemot 12, 3. E aí, o que acontece? Cada pessoa, como eu disse, tomou esse cordeiro e fala o seguinte, fala o Tur, vieram os egípcios e perguntaram, o que vocês estão fazendo? E eles contaram. E o Tur fala o seguinte, pessoal, depois que eles contaram, Velo ayurashain lomar laem davar. Os egípcios escutaram que os judeus iam matar o seu Deus e eles não puderam dizer absolutamente nada. Eles não disseram absolutamente nada. Foi um milagre que não dá para a gente imaginar, porque eles deveriam ter matado os judeus. O que eles fizeram? Ficaram em silêncio. Fala o Tur, por conta desse grande milagre que aconteceu, e era Shabat, Korinoto Shabat Agadol. A gente chama esse Shabat de quê? Do Shabat Agadol, do grande Shabat. Pessoal, e se é assim, a gente pode entender algo impressionante. A gente pode ver que milagres não faltam. Milagres na vida de cada um de nós, e vocês podem ver, e principalmente nos dias de hoje, que a gente está vivendo, como eu falei na aula passada, eventos históricos, eventos em nível do Tanar, de tudo o que está acontecendo com o nosso povo na nossa terra. A gente olha isso e a gente pode ver como a história de Pessah, a história dos milagres, a história da nossa redenção, ela está voltando. A gente vê tudo o que está acontecendo
E a gente não pode simplesmente falar é algo do passado. Todos os dias são dias grandiosos. Todos os dias que a gente, Baruch Hashem, continua avançando, são dias que a gente tem muito valor e a gente tem muito o que agradecer. Então a gente vê que um milagre que aconteceu é um milagre que ele segue acontecendo. Ele acontece Bechol Dor Vador, a cada geração. Não só na geração que passou. É uma lembrança do que passou, mas ela continua no presente. Então, pessoal, a gente pode, obviamente, agora se encaminhar para o nosso final. Porque é muito interessante que tem uma pergunta, eu vou tentar trabalhar ela nos últimos 5 minutos que a gente tem. Nós conhecemos uma personalidade muito famosa que foi Itró, ok? Itró, ele foi o sogro de Moshe Rabbeinu, pai da esposa de Moshe, que se chamou Tzipora. E Itró, ele tem um determinado momento na Torá, a gente não vai entrar agora nisso, que Itró, ele se junta ao povo judeu, ok? E a Gemara, o Talmud faz uma pergunta, o que Itró escutou e ele resolveu se juntar ao povo judeu? Tem muitas respostas, eu não vou entrar em todas, mas 2 respostas muito interessantes é que a primeira, que Itró escutou da abertura do mar, e a segunda, que ele escutou da guerra contra Amalek, ok? A gente falou um pouquinho disso quando a gente trabalhou sobre Purim, num outro shiur que a gente teve, eu não vou me aprofundar nisso, eu quero falar, obviamente, lá a gente falou de Amalek, aqui eu quero me aprofundar, obviamente, na abertura do mar. Por quê? Porque a grande pergunta é a seguinte, quando a gente saiu do mar, ok? Depois dessa saída, veio a guerra com Amalek. E a grande pergunta que a gente tem é a seguinte, por que, depois de ter a abertura do mar, só depois disso, Itró, de acordo com essa opinião, ele foi esperar a guerra com Amalek e depois ele veio se juntar? Então, existe uma resposta, uma ideia interessante, que, no final das contas, porque Kriyat Yam-Suf, pessoal, foi um evento global. Foi um evento que todo mundo pôde ver. As pessoas que estavam, todas as pessoas souberam disso. Nós falamos isso quando nós fazemos a canção, a famosa Shirat Hayam, a canção do mar, a gente fala Namogu Kol Yoshvei Knaan, que os povos da terra de Canaã, quando escutaram o que tinha acontecido, aquele povo judeu que estava lá no Egito saiu dessa maneira e teve a abertura do mar, Namogo, eles ficaram desesperados de medo, porque eles falaram, eles daqui a pouco estão vindo para cá. A gente trouxe esse temor, ok? Foi um evento que todo mundo soube. Agora, por mais que ele foi um evento global, ok? Ele ainda estava baseado em algo, como a gente chama, numa esfera terrestre. Foi algo que aconteceu, de novo, milagroso, sobrenatural, mas foi algo aqui. Fala o Malbim que quando Itró, ele viu a guerra com Amalek, que era uma guerra de um povo escravo contra uma potência mundial, talvez vocês estejam olhando um pouco do que acontece hoje, um país pequeno como Israel contra Irã, contra Líbano, um país com 100 milhões de pessoas, e você fala, ok, e aí? Fala o Malbim algo interessante, que Itró, por que ele esperou Milchemet Amalek? Por que ele esperou essa guerra? Porque no final ele viu que a guerra contra Amalek é mais ou menos o milagre que a gente teve em Hanukkah, onde os poucos venceram os muitos, onde os fracos venceram os fortes. Por quê? Aqui Itró teve absoluta certeza de que Am Israel é o povo eleito por Hashem. Eleito não porque é melhor ou pior, eleito porque Hashem elegeu cada um de nós. Hashem Bachar Banu Mikol Amim. Dentre todos os povos, ele elegeu a gente. Ele escolheu a gente. Então, fala Itró, quando aconteceu a abertura do mar, ok, foi algo desse mundo. Foi algo sobrenatural, mas algo que tem a ver com a natureza. Quando ele vê a guerra contra Amalek, ele fala, opa, isso aqui é dos céus. E ele sabe, inclusive, que Moshe ele levantava as mãos, e quando Moshe levantava as mãos, Gavar Israel, a gente ganhava. E quando Moshe abaixava as mãos, Gavar Amalek.
O Amalek ganhava. Quando as pessoas souberam disso, e Yitro soube disso, ele falou, não, agora é o Ribur, agora é a ligação dos céus com o quê? Com a terra. E aí a gente entra na terceira opinião, que Yitro ele veio também, ok? Quando ele escutou que houve a entrega da Torá. O que tem a ver, de novo, a abertura do mar, a guerra de Amalek e a entrega da Torá. A abertura do mar e a guerra de Amalek explicamos. Mas, quando vem Matan Torá, pessoal, Matan Torá era a ideia, ok? A ideia necessária de que não havia outra divindade no mundo que não seja Deus. Ou seja, que Deus agora ele está na abertura do mar, em todos os eventos da Terra, ele está em coisas sobrenaturais, como, por exemplo, a guerra de Amalek, e agora, pessoal, ele chega em Mamad Har Sinai. Ele chega no momento do recebimento da Torá, que está escrito que todo mundo pôde sentir a presença de Deus nesse momento. Todos os enfermos no mundo se curaram. Aí Tró fala, uau, quando tem esses três componentes, que, de novo, são também os três componentes das pragas que a gente falou, agora é o momento de quê? De reconhecer a soberania e a ideia de que não existe ninguém sem ser Deus no mundo, ok? Então, pessoal, se é assim, só para a gente realmente poder terminar, o que a gente aprende com tudo isso é o seguinte, a gente aprende que muito mais do que os milagres que a gente percebe com os nossos olhos, no final eles são algo que eles são apenas materiais. Existe algo sempre por detrás, como a gente falou. Em toda escravidão física, existe a escravidão espiritual, que foi como nós começamos. Nos milagres, a mesma coisa. Em todo milagre físico que a gente vê, por detrás tem algo espiritual muito importante. E essa é a história que eu trouxe para vocês na semana passada. Não sei se vocês se lembram, espero que sim, do piloto dentro do seu F-35 que vai agora jogar uma bomba em algum alvo no Irã. Por detrás dele estamos nós. Está isso que nós estamos fazendo agora, esse nosso estudo de Torá. Ok? Ou seja, cada praga ele traz um ensinamento também sobre o quê? Sobre Deus. Sobre a maneira de Deus ele estar presente no mundo e também, obviamente, na nossa vida. A ideia de que Deus ele pode modificar naturalmente qualquer coisa no mundo, porque ele não existe nada que não seja ele. Quando a gente para pensar nisso, pessoal, a gente pode agora alcançar a nossa liberdade em Pessah. Não apenas a liberdade física, não apenas limpar o hametz físico da nossa vida, mas também a ideia de que nós temos que colocar na nossa vida a soberania, a supervisão e a providência divina como um trabalho importantíssimo para a nossa festa da liberdade. Então, é meu desejo para cada um de nós, e a gente vai continuar Bezrat Hashem isso na semana que vem, eu já convido a todos, segunda que vem, Bezrat Hashem, às 9 horas da noite de Israel, 4 no Brasil, que a gente vai seguir esse nosso crescimento, que a gente possa olhar os milagres que a gente pensa que eles são físicos, e a gente fala, uau, quanta coisa tem por detrás disso. Que a gente possa olhar as nossas limitações e falar, por que isso tudo está acontecendo? O que eu posso mudar na minha vida para conquistar e para adquirir essa liberdade espiritual também? Esse é o trabalho que a gente tem que ter. Tão importante quanto limpar o hametz é adquirir a nossa liberdade, porque o Egito, pessoal, como nós começamos, não é só o Egito do ano 2448, é o Egito do ano 2026, é o Egito da nossa vida, é o Egito do que prende, do que faz a gente ficar completamente limitado. E é desse lugar que, como está escrito no livro de Tehilim, nos Salmos, Minametzar, de dentro disso que me limita, que me aflige, Karati Yah. Daqui é o momento de eu chamar Deus. Daqui é o momento de eu me libertar para uma verdadeira liberdade
física e espiritual. Que Bezrat Hashem, nós todos tenhamos o mérito de, nesses dias tão especiais e tão sagrados, entrando, como eu falei, no mês de Nissan, que a gente tenha o mérito de ver essa redenção completa, que a gente possa avançar no nosso processo divino da Geulah, da redenção, e que a gente consiga alcançar essa nossa liberdade física e também, obviamente, não menos importante, a nossa liberdade espiritual. Muito obrigado a todos por estarem aqui e nos vemos, se Deus quiser, na semana que vem. Uma boa noite a todos.